Voltando então com essa levada, né, dessas rebeliões, desses movimentos separatistas, a gente vai agora falar um pouquinho sobre a Conjuração Baiana. Perdoem eu estar olhando para o lado, é porque eu mudei a câmera, acabei mudando a câmera e eu estou seguindo aqui o slide com vocês. Bom, algumas características que é importante que a gente conheça, né? Primeiro, né, é claro, o ano em que isso aconteceu, que foi 1798, como vocês já devem ter visto no slide anterior. E alguns pontos que são característicos dessas revoluções, desses movimentos insurgentes, que talvez não, com certeza, eles contemplam não só a Conjuração Baiana, como, por exemplo, as ideias iluministas que estavam entranhados nesses movimentos. A gente já estudou o iluminismo, né, e falou sobre essa importância da razão, dessa discussão sobre as formas de governo, as formas que as pessoas são governadas. Então, essas ideias iluministas, elas não ficam só na Europa. Elas viajam aí pela Europa, pela América, e incitam movimentos populares, né? E por falar em movimento popular, essa é uma diferença que existe aí entre essa Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, que é o que a gente estudou semana passada, se eu não me engano. A Inconfidência Mineira, embora ela tivesse pautadas em ideias iluministas, eles tinham a idealização do projeto, quem estava movimentando ele, idealizando, era uma elite. Já a Conjuração Baiana não, ele foi de fato um movimento popular, né? Então, isso fez com que a própria população ela se revoltasse, né? Atrás de quê? De direitos políticos, direito a voto, de direito a se candidatar a cargo político. Tudo isso devido à insatisfação que eles estavam com a metrópole que era Portugal, né? Então, uma proposta que também existia dentro da Inconfidência Mineira, que era uma ideia republicana, ou seja, aqui a gente era uma colônia. Eles queriam saltar disso, transformar esse Brasil, que era uma colônia, em uma república. Então, o que é que fez com que esse movimento, ele basicamente, como eu disse, né, a insatisfação do povo da Bahia, né, do Nordeste de forma geral, mas nesse caso da Bahia em específico, com a administração pública em relação ao Nordeste brasileiro. Como vocês sabem, em 1763, a capital do Brasil, que era na Bahia, foi transferida para o Rio de Janeiro, e com isso, essa parte do Brasil, né, o Nordeste, ele foi cada vez mais sendo deixado de lado, cada vez mais sendo ignorado. A gente tinha situação aqui da população passando fome, da população que não tinha acesso a muitos bens e que acabava pagando muito imposto, né, ao governo. E principalmente porque aqui no Nordeste a cana-de-açúcar já não estava mais favorecendo, já não estava saindo em grande escala, como não era mais como era anteriormente, né? E não era mais um bem comercial tão louvável para o resto do Brasil. E por isso a capital começou a cada vez mais deixar esse Nordeste sem nenhum tipo de assistência. Então, com esses sentimentos, essa necessidade de alimentação, essa carência de tudo para a existência, combinados a esse descaso do governo para com o Nordeste, acabam incitando o ódio, inflamando as ideias revolucionárias, né? Incitando o povo a pensar em que sentido. Por que esse governo é assim, né? Por que não temos autonomia? Todas as ideias pautadas no iluminismo. Um ponto que talvez eu tenha esquecido de falar, mas tem aí no slide de vocês, é sobre como as revoltas populares acontecidas em outros locais do mundo, elas acabaram influenciando as ideias aí na Bahia. Por exemplo,
A Revolução Francesa que a gente estudou no mês passado, o que é que essa Revolução Francesa ela vai trazer aí pra gente? A movimentação pública, a participação dos comuns, a participação da população conseguindo modificar leis, conseguindo modificar a sociedade. Isso acaba inspirando os revoltosos da Bahia, né, a perceber que a população conseguiu destronar, né, um monarca, conseguiu acabar com uma dinastia, por que não aqui, né, não conseguiriam independência? O caso do Haiti também, que é uma população negra dentro da América, que foi a primeira, se não me engano, a conseguir a primeira vitória da população contra o governo, ocorreu no Haiti. Isso fez com que os baianos eles se inspirassem em relação de como eles deveriam transformar essa sociedade. Vocês estão vendo a imagem aí embaixo do Cipriano Barata, né? Ele era um médico baiano que foi quem idealizou todo esse projeto, né? Um dos idealizadores. Então a gente tem aí como principal motivo a transferência, né, do governo da Bahia para o Rio de Janeiro, que eu já deixei bem explicado anteriormente, né, essa mudança da administração que acabou levando a negligência do governo em relação ao Nordeste, os altos índices de desemprego, de miséria e fome, né, por consequência, e a incapacidade da Câmara controlar o preço da carne e do pão, né? Você tinha uma lei aí a economia, o governo não tinha controle, os comerciantes acabavam cobrando preços exorbitantes, principalmente para aquela população mais vulnerável, aquela população que não tinha como ter acesso a esses bens essenciais para a sobrevivência, né? Então, o incêndio do Pelourinho, como está citando aí embaixo, ele foi um dos atos desse movimento, né? Dos insurgeitos, desse pessoal da Conjuração, que acabou influenciando as pessoas que estavam vindo a participar, né? Então, a reunião desses quatro pontos aí seriam aí os principais motivos para que acontecesse essa revolta. Então, em 1788, esses grupos que estão aí formulando essa revolta, essa insurreição, eles se autoproclamam, né, se intitulam os Cavaleiros da Luz, perdão. Isso mostra o quanto eles estavam aí inspirados em ideias iluministas, em como esse ideal em que eles procuravam era basicamente voltado para essa ideia da importância do ser humano, de governar com sabedoria e tal, né? Uma das propostas, e essa é a central delas, coisa que a Inconfidência Mineira não fez, eles eram totalmente contra a escravidão, né? Eles acreditavam que esse sistema era desumano e que não cabia em um país iluminado, em um país onde o conhecimento prevaleceria, né? Então, o nome da república que eles queriam dar para a Bahia, lembrando, eles não queriam, não estava dentro da proposta, fazer com que o Brasil inteiro ficasse livre. Eles queriam que aquela região se separasse do Brasil e constituísse um país, né? Então, o nome dessa república, desse país, seria República Democrática Baiense. Eles consertariam aí reformas tributárias, ou seja, a diminuição de impostos pagos pela população ao governo. Eles poderiam ser eleitos para cargos administrativos, não só votar, mas também participar, se candidatar a cargos de administração pública. E também a participação aí dos comuns, das pessoas, não apenas da nobreza, ou de indicações feitas pelo rei. Então, quando eles começam esse projeto, eles começam a, como é que eu posso dizer, buscar seguidores, buscar pessoas que participassem do projeto junto com eles. Como era que eles faziam isso? Entregando panfleto, fazendo convite para participar de reunião. E isso não foi uma atitude inteligente. Em que sentido?
porque eles estavam tramando uma revolta contra o governo, e isso era crime, né? Então, oficiais da paisana se infiltraram dentro do movimento. A paisana, para quem não sabe, é quando um policial ele tira seu fardamento e se mistura à população para investigar determinada coisa ou para observar determinado movimento. Foi o que os oficiais, a mandado do governo, fizeram. Eles se infiltraram no movimento sem se destacar como oficial, né? E acabaram denunciando os pontos de encontro, os planos e tudo. Então, em 1799, no ano seguinte, né, não chegou a durar um ano inteiro, essa revolução ela acaba sendo exterminada pelo governo, né? As pessoas são enforcadas. Na Inconfidência Mineira apenas o Tiradentes ele foi enforcado. Aqui não, aqui foram vários outros. Outros foram exilados. E assim, mais uma vez, o governo conseguiu acabar com um projeto de independência diferente que estava surgindo ali naquela colônia. Então, esse é o desfecho, né, da Inconfidência Mineira. Vamos na sala de aula e até a semana que vem.